2 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 13. Recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Manchas, aleluia, louvado seja Deus, são eles, e mágoas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, enganando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Querido, que leitura terrível, né? A gente olha para uma leitura dessa, a gente vê que homens, ou como pode homens viverem nestas condições na qual o apóstolo Pedro declara aqui sobre eles. Olha só, eles praticam injustiça, são homens que têm prazer apenas nos seus deleites, nos desejos da sua carne, na sua vontade humana, e ainda diz mais, deleites cotidianos, todos os dias, são praticados sem haver saciedade. Eles permanecem fazendo, eles permanecem praticando esses deleites. Falam também que manchas são eles, máculas, deleitando-se em seus enganos. Então aqui é exatamente a vida que estes homens, estes maus homens, e que nós ouvimos melhor dizendo, no contexto de 2 Pedro, estes homens se infiltraram dentro da igreja, e estão tentando agora enganar a igreja de Cristo. Nós vimos na semana passada que os ataques dos falsos profetas e dos maus ensinadores, o mau ensinamento, vem atacar exatamente a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo, mas também os seus ensinamentos. Então o intuito desses homens maus é tirar Cristo, é tirar Jesus da vida daqueles que querem uma oração. Ainda tem outros adjetivos, escuta isso. Ainda tem outros adjetivos no versículo 14, cheios de adultério, não cessando de pecar. No versículo 14, aí vem exatamente a intenção deles, engordar as almas incontinentes. E aí vem para nós, irmão. Aí começa para nós. O que é essa incontinência? Quem são esses que estão incontinentes? Olhando para a palavra de Deus, queridos, são exatamente aqueles que se encontram com a mente já sendo bombardeada pelos ensinamentos desses falsos crentes que estavam entrando na igreja. O será, os adeptos do não tem nada a ver, aqueles que não estão verdadeiramente firmados em Cristo, são presas fáceis exatamente para esses ataques dessas maus pessoas que se inseriram na igreja. E é por isso que a minha fé e a sua fé não pode estar firmada em nenhum homem da face dessa terra. Por favor, não firme a sua fé em mim. Por favor, não condicione a sua vida com Deus ao homem, porque o homem é falho. O homem, irmãos, é sujeito à queda, ao erro, ao pecado. E se simplesmente firmarmos a nossa fé em homens, na hora da queda ou na hora do pecado, de tal homens, haverá decepção, tristeza e aquele velho pensamento que eu sempre ouvi alguém falar, que não estava perto de mim, que dizia: se aquele pregador caiu, se aquela irmã que tem dons espirituais, que profetiza, tem revelação, pecou, falhou, que chance eu tenho? Eles fazem uma coisa: que chance eu tenho? Eu tenho chance nenhuma. E acaba da mesma forma seguindo os passos de tais pessoas. Mas agora, se você está firmado, enraizado e edificado em Cristo, aí eu quero que você me diga aonde foi que você viu falha em Jesus.
não há erro, aleluia, na obra de Jesus em prol da minha vida e em prol da tua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele, aleluia, é fiel em prol das nossas vidas. E nele não há pecado. O segredo para continuar de pé é continuar olhando para Jesus. Aleluia. Eu acho muito bonito, irmão, aquilo que Paulo falou aos Filipenses. No capítulo 2, quando ele fala, eu não julgo que tenha alcançado, porque ele ainda está na caminhada. Mas ele diz, mas uma coisa eu faço, que esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Na parte final do versículo 14, ele diz, tendo o coração, agora ele, tendo o coração na avareza. São pessoas avarentas, que amam mais o dinheiro do que a Deus, que amam mais o dinheiro do que as pessoas. Não é assim? Você chega num lugar, as pessoas olham para você e logo lhe medem pelo que você pode oferecer para eles, por aquilo que você pode oferecer, por aquilo que você pode dar, mas não olham para você como uma pessoa verdadeiramente importante, como você é. Por isso, irmãos, que você não pode abrir mão de Jesus. Quando Jesus olhou para você, Ele não olhou para aquilo que você podia dar a Ele, fazer com Ele. Quando Ele olhou para você, aleluia, louvado seja Deus, Ele viu a importância que você tem, aleluia, glória a Deus, a importância que você tem como filho e como filha de Deus, ao ponto dele mesmo entregar a sua vida para resgate da nossa. Então, você é importante para Deus. As pessoas que verdadeiramente nos amam, e eu vou tocar nisso aqui para falar para os jovens, eu vou tocar nisso aqui para falar para a igreja no modo geral, adultos e crianças. As pessoas que verdadeiramente nos amam não são aquelas pessoas que passam a mão na nossa cabeça, não são aquelas pessoas que concordam com tudo que nós fazemos. As pessoas que verdadeiramente nos amam são aquelas pessoas que nos veem no erro e elas têm coragem, aleluia, louvado seja Deus, de estender a mão, abrir a boca e dizer, você está errada, você está errado, aleluia. É isso que precisa ser feito para que a sua vida seja transformada, seja livre da queda. Querido, nós precisamos, aleluia, glória a Deus, nos ater a pessoas. Nós precisamos ter do nosso lado. O sábio, ele diz na ciência, ele diz que nós somos a soma de 5 pessoas que estão ao nosso redor. Cada um de nós somos a soma de 5 pessoas que nós escolhemos para ser mais próximo de nós. Agora, para pensar logo à noite, de que tipo de pessoas você está se acercando? Pense agora nas 5 pessoas da sua vida que ponderam exatamente sobre suas atitudes, sobre os seus conselhos, sobre a sua vida com Deus. E você vai ver o quanto isso, irmão, é prejudicial ou benéfico. Porque se eu me acercar de pessoas que são fiéis a Deus, se eu me acercar de pessoas, aleluia, que são, aleluia, bons maridos, aleluia, que respeitam as suas esposas, se eu me acercar de pessoas, aleluia, que são honestas, se eu me acercar de pessoas, aleluia, que são obedientes a pai e a mãe, eu estarei sendo influenciado, aleluia, para ser uma bênção, irmão, para a glória de Deus. Eu prefiro, louvado seja Deus, ter 4 amigos que fazem tudo para me levar até a presença de Deus, porque eles sabem que não importa o que eu esteja passando, mas eles sabem que se eles conseguirem me levar até a presença de Jesus, Jesus vai fazer alguma coisa por mim. Quem está entendendo essa palavra aqui? Você está entendendo? O coxo, que tinha 4 amigos, não eram únicos, eram 4, mas os 4 amigos fizeram tudo o que podiam para levar ele até a presença de Jesus. E quando ele chegou na presença de Jesus, Deus honrou a fé, aleluia, daqueles amigos e curou e perdoou o pecado, aleluia, daquele coxo. Oh, glória a Deus. Eu me lembro, eu jovens, eu me lembro. E olha, eu aceitei Jesus como Salvador, logo busquei o batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, fui batizado, louvado seja Deus. E antes do batismo com o Espírito Santo, eu comecei a estudar para terminar o ensino médio, lá no Adalto Bezerra, próximo ali a 13 de maio. E crente, jovem na igreja, fazendo as visitas, evangelismo, tocando no conjunto. Diferente de hoje, os cultos naquele tempo era todo dia, viu? Quando era só quarta, sexta e domingo, era todo dia culto. A gente tocando no conjunto, outro dia evangelismo, consagração. E comecei a estudar no livro para terminar o ensino médio, porque eu estava
trabalhando. Queridos, eu me acerquei de pessoas que não eram crentes. Até porque lá eram poucos os que eram, e os que eram ainda não eram referências de crentes. E pela situação, colégio, ida, volta, conversa, brincadeira, daqui a pouco eu estava participando das mesmas brincadeiras daqueles meus amigos. As mesmas brincadeiras. Consegui ainda fugir dos palavrão, mas sempre ainda tinha aquelas provas, aquelas brincadeiras, e de repente, vendo que a minha comunhão com Deus, irmão, tinha sido tocada, ferida, não por eles, mas por mim mesmo, que fui inconstante na minha fidelidade, eu olhei para mim, dentro de mim comecei a orar a Deus. Em vez de eu estar ganhando os meus amigos para Cristo, eles estão me ganhando para o mundo. E quando ele viu isso na sala de aula, próximo de o recreio, próximo do recreio, eu para as crianças, né? Intervalo, eu fiquei tão mal com aquela situação. Aí eu me lembrei que na igreja estava tendo culto de avivamento. Na mesma hora, eu peguei o meu caderno, peguei o meu material, aproveitando que era cedo ainda, corri para 13 de maio e peguei o ônibus de volta, de volta. Quando eu cheguei do Alecrim, o pregador já estava orando pelos irmãos da igreja. E eu entrei de cabeça baixa, envergonhado com Deus, e eu fui lá para frente do altar e me entreguei novamente para o Senhor. Disse: Senhor, me perdoa. A partir de hoje as minhas atitudes vão mudar. A partir de hoje eu não vou me deixar mais contaminar, aleluia. Louvado seja Deus, me ajuda. Eu estou aqui arrependido por ter, aleluia, me misturado. E naquele dia, louvado seja Deus, o Senhor me restaurou novamente. E eu fui restaurado em línguas estranhas naquele dia, louvado seja Deus. Mas foi exatamente naquele dia que eu entendi, aleluia, da importância e dos prejuízos, irmãos, das amizades. Quantas amizades eu me aproximei trabalhando, e a pessoa ia fazer algum tipo de orçamento, e ela já chegava para mim e dizia assim: olha, vai pegar tanto de orçamento, eu vou pedir a mais para poder o que passar, o que sobrar, nós ficar, nós dividimos. E era algo tão gritante, irmão, tão gritante, que era até um absurdo ver a quantidade de material que passava no orçamento real. Olha, eu vou pedir a mais, e o que sobrar vai ficar para nós. Eu disse: me tira fora disso. Eu não vou participar disso. Quantas vezes você é tentado a fazer isso? Ah, me presta aí o teu nome aí, para me usar aqui como uma fachada, para me poder pedir aqui um valor, e o valor nós pedimos, e nós vamos dividir, irmão, valores exorbitantes de 20 mil, 40 mil reais. É só tu assinar lá, ó. É só tu assinar, pronto. O dinheiro cai na conta, ele não vai nem saber. Nós dividimos dinheiro todo. E isso muitas vezes vai acontecer até quando nós estamos precisando. Isso vai acontecer quando nós estamos aí, inclusive, necessitando de alguma coisa. Aí vem essas armadilhas, aleluia. Mas nesta noite você está sendo despertado a não ceder, aleluia, aos convites, aleluia, do mundo, a não ceder às estratégias do adversário, aleluia, que querem te destruir, que querem, aleluia, te tirar da presença de Deus, que querem manchar a tua comunhão com o Senhor, aleluia. Glória a Deus, querido. É melhor sofrer prejuízos, aleluia, do que ficar mal com Deus, tendo muito dinheiro no bolso. É melhor ir para o céu e não tendo prejuízo, do que ir para o inferno sem poder levar conosco a nossa conta bancária. É melhor dormir não tendo o essencial, tendo o básico na nossa vida, mas quando colocamos a nossa cabeça no travesseiro, ou você que dorme na rede, vai dormir, louvado seja Deus, você consegue dormir um sono tranquilo, louvado seja Deus, do que, louvado seja Deus, você está com algum lucro, algum dinheiro a mais, de forma ilícita, e não conseguir ter paz no teu sono, não conseguir ter paz com Deus, porque a mente acusa, a mente aponta, mas nesta noite, Deus nos fortalece, aleluia, a rejeitar tudo aquilo que não vem de Deus. Não ser a sedução desse mundo. Não ser, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, as pressões dos amigos, das amigas. Você é um vaso, oh, aleluia, precioso na mão de Deus. E o que habita dentro de você, e o que habita dentro de nós, irmão, você precisa receber isso. O que habita dentro de nós, a Bíblia diz que
é santo. Oh, aleluia, é santo. O que habita dentro de nós é santo. Pastor, o que é santo? O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Aleluia. E se é verdade, e se você sente Ele nesta noite, toma decisões acertadas na tua vida, para a glória e para a honra do nome do Senhor. Versículo 15. Os quais, deixando o caminho direito, erraram segundo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Querido, Balaão aqui era um profeta de Deus. Sabe o que foi que aconteceu com Balaão? Ele se vendeu. Balaque conseguiu, louvado seja o nome santo do Senhor, comprar Balaão. Como foi? O profeta dele, vem cá, eu vou te dar riquezas, eu vou te dar ouro, eu vou te dar prata, eu vou dar o que você precisa e além. Você só precisa fazer uma coisa. O quê? Amaldiçoa o povo de Deus. Amaldiçoa o povo de Deus. Querido, este convite brilhou aos seus olhos, o ouro e a prata. Sabe o que foi que ele fez? Ele concordou em subir o monte e amaldiçoar o povo de Deus. Todavia, ele foi frustrado pelo próprio Deus. Porque quando ele subiu no monte, 3 montes ele subiu. Quando ele subiu o monte e via lá o povo de Israel no deserto, que ele aí abria a boca para amaldiçoar, quando ele abria a boca, o Senhor trocava a palavra de maldição em palavra de bênção. Aleluia. Posso eu amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou? Aleluia. Vocês compreendem isso? Mas aonde foi encontrado o profeta? No meio do povo de Deus, que se vendeu. Infelizmente, eu não vim aqui, eu não prego contra a placa de igreja, eu não prego aqui contra pastor, contra pregador, mas o que nós temos visto muito hoje aqui são pessoas que têm maquiado a palavra de Deus para o seu bel prazer, atrás dos lucros, atrás de edificar os seus impérios. É isso que tem acontecido. Tem maquiado a palavra de Deus, irmão. E eu vou tocar nesse assunto pelo tempo que nós vivemos. A época que nós vivemos aqui, eu não sei se acabou, mas acho que sim, já iam as férias, né? Está tudo férias? Oh, glória a Deus. Já estão de férias. A época que nós estamos aqui, irmãos, as festas juninas. E sabe o que é interessante, irmão? Festas juninas são festas pagãs, aonde se adoram os santos juninos. Aquelas dancinhas, aquelas bebidas, aquelas comidas. E não vem me chamar de retrógrado, né? Não vem me chamar de ultrapassado, não, eu sou crente. E nós não podemos, irmãos, estamos fazendo o contrário. O que a Bíblia nos ensina, não nos misturar com as coisas do mundo. E uma hora estamos dentro da igreja adorando Deus verdadeiro, outra hora vamos estar adorando os santos juninos, São Pedro, São José. Quem mais? Santo Antônio, São José. Festas pagãs, aonde se adora santos juninos. Então tenham cuidado com isso. Tenham cuidado, porque eu sou bastante sincero com vocês. Eu admiro inclusive pais que não permitem que os seus filhos se vistam de chapeuzinho de palha, que não permitem que os seus filhos se vistam de camisa xadrez, que não permitem que as suas filhas se pintem os seus olhos e façam as suas danças, para estar nesta adoração, irmão. Aquilo que não é Deus, aquilo que não glorifica Deus. E eu sei que precisa ter muita coragem para falar o que eu estou falando aqui, e eu não volto atrás, queridos. E eu louvo a Deus pelos pais que não permitem os seus filhos. Porque a minha adoração, a sua adoração, não pode ser para mais ninguém a não ser para o Deus verdadeiro. Este Deus verdadeiro, ele não é homem, ele é Deus, aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Oh, aleluia. Então, eu estou falando aqui como pastor. Não seja encontrada na festa do mundo e na festa de Deus.
não seja encontrado, louvado seja o nome santo do Senhor, no ambiente que louva a Deus e depois está sendo encontrado em ambientes que louvam o diabo ou louvam o Satanás. Eu estou sendo instrumento de Deus para a tua vida. Aleluia. Oh Espírito Santo. Aí sabe o que libera? Aí libera caipirinha, aí libera cachaça. Porque as próprias igrejas que apoiam isso dizem que não é pecado beber, que não é pecado. Se não se embriagar, não é pecado. Mas esses dias mesmo eu ouvi um testemunho de alguém que estava dentro dessas festas e precisou ser arrastado para casa, porque quase bebia a bebida toda na festa. Fuja disso. Se armadilha de Satanás. Não se contamine com isso. Eu me lembro do jovem Jovelino, que hoje ele está inclusive para Israel, que antes de viajar para Israel ele veio pregar aqui. Ele trabalha, ele é professor, é uma bênção, um jovem muito abençoado. E hoje ele está lá em Israel, fazendo trabalhos voluntários, ali, cuidando de crianças autistas. E você sabe, o trabalho secular, principalmente colégio, os próprios diretores, coordenação toda, se você tem que participar. Não, você vai participar, você tem que estar. Aí ele disse que foi ali, botou as coisas no lugar e tudo, de repente ele sumiu. Enquanto a festa estava rolando, ele sumiu. Estava na biblioteca, lendo a palavra de Deus, estava na biblioteca pedindo a Deus livramento, aleluia, pedindo a Deus, aleluia, aleluia, a proteção do seu cuidado. São decisões radicais que muitos crentes não têm coragem de fazer. Não tem coragem. Então, a palavra aqui que ele vem para nós nesta noite, cuidado com esses falsos ensinamentos. Aí Tiago mandou, para colocar a festa junina dentro da igreja, o carnaval dentro da igreja, aí fica trazendo festas judaicas. Não, a nossa festa aqui é judaica, é só maquiagem. Vai mentir para o outro. Aqui não. Já está dizendo, é festa judaica, não é nem para você. Ela é lá para os judeus, essa festa. E Cristo cumpriu, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. Toda a tradição judaica, toda a lei judaica, seja cerimonial e seja moral, Jesus cumpriu por mim e por você, lá na cruz do Calvário, aleluia, louvado seja Deus. Quer adorar alguém? Vamos adorar a Jesus. Quer gritar o nome de alguém? Grite o nome de Jesus, aleluia, para todo mundo ouvir. Quer ganhar na presença de alguém? Vai ganhar na presença de Deus e ainda com cuidado. E ainda com essência e com roda. Amém? E eu vou encerrar com um versículo. Uma conjunta já preparada. Oh, aleluia. Versículo de número 15 diz: os quais deixaram o caminho direito, erraram segundo o caminho de Balaão que nós temos, e amou mais o prêmio da justiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Irmão, Balaão, irmão, estava louco, se vendeu para amaldiçoar o povo de Deus. Não quis ouvir a mais ninguém. Eita, como tem crente da igreja que não quer ouvir ninguém, que não quer ouvir Deus falando através da palavra. Eita, como tem gente dentro da igreja que fecha os ouvidos para a verdade. Aí, a única coisa, o único ser vivo que está perto de Balaão é uma jumenta. Ele monta na jumenta para ir a caminho para amaldiçoar o povo de Deus. No meio do caminho, a jumenta andando, o Balaão em cima, o profeta louco, desviado. De repente, um anjo com a espada se coloca na frente de Balaão. Balaão não viu, não estava cego, mas a jumenta viu.
Foi o que ela fez? Dobrou o caminho. Aqueles que são da roça, já vão saber. Acuou. Ficou andando para trás. Aí Balaão começava a chicotear a palma da jumenta, irmão. A jumenta veio longe da morte. E o cego do Balaão não estava vendo longe da morte. Aí ele tanto insistiu com a jumenta. O Senhor tinha misericórdia dela, porque estava apanhando muito, a voz não pode ser retirada. E a jumenta continuava. Terceira vez, mais uma vez. O anjo da morte vai lá. Balaão não viu de novo. Aí a jumenta viu. Querido, eu estou falando aqui. Eu estou falando aqui porque Deus quer desfazer a loucura de muita gente aqui nessa noite. Eu estou sentindo algo de Deus aqui porque Deus quer desfazer a loucura de muita gente que está me ouvindo aqui nessa noite. E se não for muita gente, pastor, é só 21. Meu filho, é só 21. Deus está querendo desfazer a loucura de alguém. A jumenta viu, mas Balaão não viu. E ela começou novamente a recuar. E ele começou a bater novamente nela. O Senhor, com misericórdia, com pena da jumenta, tirou o anjo novamente. E ela continuou orando. Na terceira vez, quando o anjo da morte estava ali, ele espancou, ele bateu. Aí de repente Deus, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Ele está cego, está surdo. Ele não me ouve, ele não me entende. Aí a Bíblia diz que Deus abriu a boca da jumenta e permitiu que a jumenta falasse. E antes que alguém fale diferente, Deus não usou a jumenta não, viu irmão? Porque tem uns crentes que dentro da igreja, que uma vez me pegou ali na cidade leste, que eu falando sobre veste dentro da igreja, de repente o indivíduo pegou o microfone e disse: interessante, a jumenta foi usada por Deus, não estava nem usando roupa. Deus não usou a jumenta não. Simplesmente Deus deu o dom da fala para ela, ela conseguiu falar. Aí quando ela falou, a jumenta falou, ela abriu a boca, falando. Por 3 vezes eu te livrei da morte. Por 3 vezes eu te livrei da morte. E até hoje eu tenho te servido. E por que tu está me espancando? Por que tu está me batendo? Eu vou falar não. Abre os olhos. Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, permitiu um animal falar para impedir a loucura de um profeta.